Olá, boa noite para você. Bem-vindo a mais um programa Conversa com a Fonte. Todas as semanas nós discutimos aqui assuntos de interesse dos curitibanos. E o tema desta semana é a internet. Uma tecnologia relativamente nova que surgiu aqui no Brasil mais ou menos no final da década de 90, mas que hoje certamente é muito difícil viver sem ela. Para falar sobre internet, sobre crimes de internet, sobre a evolução, sobre como você deve se proteger, nós convidamos o advogado especialista em crimes contra a internet, Fernando Pérez. Está aqui também o empresário e consultor de internet, Eduardo Guide Manuel. E a jornalista, editora de tecnologia do jornal Gazeta do Povo, Cíntia Scheffer. Antes da gente começar a discutir internet, a gente vai falar de um problema que ela normalmente traz para a gente. São os crimes da internet. A gente vai ver uma reportagem que a Lumasa produziu. Vamos ver. Você está conversando com amigos pela internet e, de repente, pisca a mensagem de alguém conhecido. A pessoa diz que você foi vigiado pela câmera do computador por um pirata da internet, que gravou imagens íntimas suas e que pretende divulgá-las na rede. Assim começa um golpe que já fez várias vítimas aqui no Paraná, principalmente mulheres. E a gente nunca pode ter certeza de quem está atrás de uma tela de um computador, né? Essa estudante não quer mostrar o rosto. Ela teve as senhas de e-mail e de redes sociais roubadas por um homem no início do ano. Ele começou a usá-las para conversar com amigas da estudante e fazer chantagem. Eu fui como se fosse uma ponte para ele conseguir fazer as coisas que ele queria. Uma das pessoas da rede de contatos da estudante caiu no golpe. Se fazendo passar pela amiga, o bandido diz que a moça foi filmada no quarto se trocando e que o vídeo vai ser colocado na rede. A gravação não existe, mas a adolescente acredita na história por achar que é uma amiga falando. O bandido diz para a menina conversar pela internet com quem teria feito a gravação e dá o endereço de e-mail. Faça tudo o que ele pedir, não conte nada a ninguém, aconselha o golpista que finge ser a amiga. O bandido também fornece o e-mail de um suposto amigo hacker que poderia ajudá-la. É outro endereço do golpista? Usando as 3 identidades, ele vai manipulando a vítima e com as informações que encontra disponíveis nas redes sociais, faz ameaças para conseguir o que quer. Nesse caso, que a moça fique nua diante da câmera. Ele descobria nome dos pais, nome da mãe, endereço, telefone, universidade em que estuda, sala em que estuda e fazia ameaça, chantagem emocional pesadíssima para conseguir tirar das pessoas o que ele queria. Essa estudante não imaginava que informações deixadas na internet poderiam um dia ser usadas num crime. Ela ficou tão traumatizada que saiu de todas as redes sociais para se proteger. Peritos em crimes desse tipo dizem que não há necessidade de abandonar a internet por causa desse tipo de situação. Mas é preciso tomar alguns cuidados para não escancarar, mesmo sem querer, a própria privacidade. Quanto menos informação, menos material para os bandidos agirem. Perfis em redes sociais devem ter só informações profissionais e poucas fotografias. Que tipo de foto que não deve estar nas redes sociais, assim? Olha, o que eu sempre recomendo aos meus clientes é que evitem colocar fotos em trajes de banhos, de biquíni, ou fotos que tenham qualidades altas, porque quando alguém baixa essas fotos é mais fácil de tratar e deixar você que está de biquíni, por exemplo, nua. Quem quer compartilhar fotos deve ter a segurança de que elas só estão sendo vistas por amigos, de preferência aqueles que se conhecem pessoalmente. Tem amigos que você nunca viu na face da Terra, exceto através da internet. Esses amigos não têm que ter o mesmo direito de visualizar as informações que aqueles que você já conhece e confia. E se alguém tentar aplicar esse golpe com você? O delegado de crimes da internet dá um conselho simples. Como o bandido está blefando, o ideal é bloquear a pessoa e desligar o computador.
que a pessoa procure salvar o teor dessas conversas e forneça a unidade especializada, ao núcleo de combate aos cybercrimes, ou leve até uma delegacia comunicando o fato para que nós possamos investigar e descobrir qual é o crime que está acontecendo, quem é que está praticando esse crime e de onde que partem essas conexões. Bom, eu vou começar perguntando para o Fernando Pérez, que é advogado, especialista em crimes contra a internet. Este é um crime, né? Mas hoje só o seu escritório já resolveu mais de centenas de casos desse envolvendo a internet. Exato. Na verdade, a gente pode dizer que são mais de um crime, na verdade, ali, né? Tanto pode envolver, por exemplo, a difamação contra a falsa identidade, ou seja, na verdade, são muitos crimes que envolvem esses delitos que acontecem pela internet. E a gente consegue observar que não somente na difamação, na caso de pessoas físicas, como pessoas jurídicas também, mas de uma certa forma ou de outra, se nós não tomarmos os cuidados necessários, todos nós estamos suscetíveis a alguma intervenção de alguma pessoa de má fé. Então, na verdade, assim, isso acontece muito mais do que nós pensamos até hoje em dia. E alguns casos, toda pessoa ela tem uma importância muito grande, as informações, só que às vezes ela se sente inibida em poder recorrer a uma ajuda, né, especializada para poder ter a resolução desses problemas. Então, isso acontece muito mais do que vem à tona, muito mais do que até as estatísticas nos informam. Então, é um fator muito preocupante, mas como na própria reportagem disse, nós não precisamos parar de usar a internet. Seria, teoricamente, impossível a gente se desligar da internet hoje em dia. Mas o nosso autocontrole, a segurança na hora de disponibilizar essas informações, sem sombra de dúvidas, é muito importante para que nós tenhamos aí um uso saudável e próspero na internet. Você acha que hoje o criminoso da internet, ele se sente mais ou menos confortável por causa de impunidade, porque ele dificilmente vai ser localizado, ou isso está mudando? Sim, sim. Existe um sentimento de anonimato na internet, de que eu posso usar a internet, que eu posso mandar um e-mail, postar uma informação em um site, um blog, e ninguém vai atrás de mim, porque eu não coloquei meu nome, porque eu não coloquei meu e-mail e as informações pessoais. Então, esse sentimento de anonimato que a internet ela traz, ela faz com que as pessoas elas tenham uma maior liberdade de expressão, que isso é muito bom no sentido positivo, só que no caso da pessoa que ela tem já um sentimento de má fé, que ela pretende causar algum prejuízo a alguma outra pessoa, ela sente que ela tem um maior poder do que ela simplesmente pegar uma arma e fazer um assalto, por exemplo, à mão armada. Então, esse sentimento de impunidade faz com que realmente aumente essa intenção, esse desejo de poder cometer esses crimes. Eu queria perguntar aqui para o empresário Eduardo Guide Manuel, que tem 35 anos de experiência. 35 anos atrás não se imaginava que a gente fosse fazer um programa para dizer que as pessoas estão com medo da internet ou sendo invadidas pela internet. Mas como é que o senhor vê essa questão hoje de utilização indevida da internet? Olha, a primeira coisa, acho, até pegando o gancho que o Fernando falou, as pessoas às vezes não avaliam o fato que a internet não é tão anônima assim. Ou seja, o criminoso, o bandido que está do outro lado da tela, né, ele é 100% rastreável. Se não a pessoa, pelo menos a máquina, o local da onde partiu aquele ataque. Então, as pessoas precisam tomar cuidado, sim, assim como você precisa tomar cuidado quando você sai na rua, vai sacar dinheiro do banco, cuidado com atravessar para não ser atropelado, né? São cuidados elementares, mas com a disseminação da internet, se você segue um roteiro razoavelmente seguro, as chances de você ser atacado ou sofrer consequências com isso são mínimas. Essa reportagem é bastante ilustrativa, né, dos seus dados pessoais. Quanto mais você se expõe, mais você, evidentemente, tem chance de ser atacado. Agora, uma coisa que a gente precisa ter em mente, Erivaldo, às vezes as pessoas não se dão conta do fato que é possível você se proteger e, assim mesmo, garantir a liberdade e garantir todo o acesso que você pode ter à internet, aquilo que interessa, que é bom para você. Olha só, hoje, quando você pega os telejornais da noite, né, você vê que sempre tem um crime, uma coisa assim, são crimes reais, né, físicos, não são virtuais como na internet. Mas, normalmente, as imagens de câmera de segurança, elas estão registrando quem fez, então você pode chegar ao bandido. Aí outra coisa também que acontece é que quando você tem um telefone fixo, ou você tem uma conexão fixa da internet, ela é possível de ser rastreada também. E a outra coisa, quando você está móvel, você está fazendo o ataque através de um telefone celular, do modem celular,
a localização dessa pessoa também é possível ser feita. Ou seja, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você pode localizar, às vezes mais fácil que localizar um bandido que está atuando no mundo real, olho no olho, mas de outro lado você está mais seguro porque a possibilidade de você achá-lo é melhor e você tem meios de fazer com que o indivíduo, o criminoso, seja identificado. O que há é esse receio de, opa, eu fui flagrado, me pegaram os dados, estão me fazendo chantagem, etc. Eu vou ficar quieto para não dar bandeira, né? Mas as pessoas precisam ter certeza que vale a pena sim, eu acho que vale buscar auxílio especializado quando for o caso. Mesmo a polícia tem uma delegacia de crimes da internet, né, que também está se estruturando bem. E aquela corrida do gato e do rato, né, isso não vai parar nunca, a gente tem certeza que as armas são cada vez mais sofisticadas dos dois lados. A gente precisa saber o que a gente tem, o que a gente pode fazer. E a gente está vendo agora um caso polêmico dessa questão do PlayStation, né, dos usuários que jogavam pela internet, que até então a gente não imaginava que estivesse vulnerável usando uma empresa como a Sony, por exemplo. A gente não está seguro, então, em ambiente nenhum. Como é que a gente, né, a gente fica com uma sensação de insegurança grande diante disso, né? A gente não está seguro. Pois é, mas olha só, a gente nessa linha, a gente não deveria andar de avião, não deveria sair de casa, pode cair o raio na cabeça da gente, ou seja, as chances de ter um problema como esse são grandes, né? Recentemente, agora, ontem, saiu uma notícia do Skype, por exemplo, muita gente usa o Skype e até com número próprio para poder economizar nas ligações telefônicas. E aí houve uma quebra de contrato entre o Skype e a empresa telefônica que faz a conexão de subida e de descida do Skype. Diz assim, olha, quando acabar o contrato, pode ser daqui a uma semana ou daqui a um ano, você não tem mais esse número. Então, de repente, você tem milhares ou centenas de milhares de empresas e pessoas físicas no Brasil inteiro que não tem a quem recorrer. Vão ter que buscar um outro número, um outro serviço que nem sempre é disponível e tal, e tem que mudar número, essas coisas todas. A gente está sujeito a regras de jogo que são escritas, nesses casos, como o caso do PlayStation, por exemplo, quando você está fazendo jogo online, e a gente às vezes se omite daquela coisa quando você vai contratar alguma coisa pela internet, então você vê lá o que você quer, eu pago tanto para fazer uma compra no comércio eletrônico, coisa dessa natureza, você fornece os seus dados, você sabe que é uma loja famosa, conhecida, uma Sony da vida, e aí você fornece os dados do cartão de crédito e você, sim, eu concordo com os termos. Quantas pessoas leem esse termo? É muito importante cada coisa que a gente faça através de uma empresa, de uma compra ou um serviço, uma coisa dessa natureza, que a gente tenha a pachorra de ler o contrato. Dificilmente, às vezes, a gente tem o costume de pegar o contrato, ler alguns minutos para poder ler e mesmo que não tenha, porque é aquela excitação do momento, da emoção impulso, ali, exato. Você abre aquele contrato, copia, anota a data, registra aquilo ali para você poder se defender uma possível pendenga com o fornecedor, né? Isso é uma coisa essas informações como o CPF, número de celular, uma vez que você coloca isso num site desses, vai para o mundo, né? Na verdade, a responsabilidade da empresa é manter todas as informações em sigilo. Ela não tem nenhuma autorização de poder divulgar essas informações, né? A não ser que o próprio usuário ele fizesse tal autorização. Mas o que você não pode fazer é colocar uma informação pessoal, como um CPF, às vezes e-mails pessoais, telefones da sua casa, numa rede social, por exemplo. Então, aí sim vai para o mundo, aí você acaba perdendo o controle dessas informações. Então, informações delicadas, informações que são só suas, guarde para você. Né? Hoje é muito fácil, talvez não diria que é fácil, mas existem muitas possibilidades de um criminoso pegar um CPF, um RG, e com informações que ele encontra na sua própria página de uma rede social, abrir um cadastro, fazer um empréstimo, fazer compras ilícitas. Então, essas informações sigilosas você tem que pensar duas vezes na hora de colocar um CPF, um cartão de crédito, eu preciso conhecer o site, preciso ter essa segurança necessária. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo e depois a gente vai falar sobre redes sociais, Orkut, Facebook, LinkedIn. O Conversa com a Fonte já volta.
O programa Conversa com a Fonte dessa semana está discutindo a internet. Os nossos convidados são o advogado Fernando Pérez, o empresário e consultor de internet Eduardo Guide Manuel e também participa da entrevista a jornalista e editora de tecnologia do Jornal Gazeta do Povo, Cíntia Scheffer. Quase todo mundo que nos assiste, provavelmente todos aqui, fazem parte de alguma rede social. Vamos dar uma olhadinha sobre o que é isso. Hoje em dia é difícil encontrar quem não tenha pelo menos um perfil numa das redes sociais. Eu, na verdade, tenho 3 das mídias sociais: Facebook, o Twitter e o LinkedIn. Até aí, nenhum problema. O problema mesmo é o modo como algumas pessoas usam essas mídias sociais. Colocar fotos inadequadas, comentários ambíguos, piadinhas de gosto duvidoso. E isso está sendo visto por pessoas que essa pessoa nem faz ideia. Nesse caso, um perigo não só para a imagem pessoal, mas também para a carreira. É sempre muito importante que um profissional ele pense a maneira como ele quer ser visto e percebido pelo mercado. Entre as redes sociais disponíveis na internet, uma delas tem como objetivo principal a visibilidade profissional e a construção de uma rede de contatos. É o LinkedIn, que já é utilizado no Brasil por boa parte das empresas na hora de buscar no mercado um novo profissional. A construção dessa rede social, ela é 100% profissional, ela é voltada para a carreira. Então, ela já não permite que o seu usuário faça certas colocações desnecessárias. E é justamente por isso que o internauta deve tomar certos cuidados ao criar a sua conta. Afinal, o currículo pode ser visto e analisado por possíveis empregadores. As pessoas elas precisam tomar muito cuidado, né? Com a informação que ela coloca, sabendo que toda informação que você coloca dentro de uma rede social, ela tem um impacto na tua vida e um impacto não é de curto prazo, é de longo prazo, porque as informações dentro da internet como um todo, elas vão ficar armazenadas ali por muito tempo, né? Então, o reflexo que isso pode provocar na vida de um profissional, desde no início de carreira ou numa carreira mais intermediária, pode ser bastante prejudicial. Cíntia? O que a gente vê é que os brasileiros, principalmente, são fãs número 1 assim, das redes sociais, né? O Orkut já foi dominado e agora o número de brasileiros cresce bastante no Facebook. Eu achei interessante que eles falaram da questão de se preocupar com o que vai escrever, né? Eu acho que as pessoas precisam estar atentas, que às vezes elas não percebem que elas são responsáveis por aquilo, né? E elas mesmo podem criar, podem estar fazendo algum crime, né, de difamação, ou mesmo falando alguma coisa e vai ficar registrado lá por muito tempo, né, Fernando? Isso também a gente pode acabar... Imagine se você está procurando, né, informações a respeito de uma pessoa que você fez uma entrevista, pretende contratar e você vê em uma das comunidades: eu odeio acordar cedo, odeio meu chefe, não gosto de fazer aquilo, gosto de fazer isso. Então, na verdade, a nossa vida íntima, a nossa vida, ela é nossa, justamente. A vida íntima é para você guardar para você mesmo, né? Então, a nossa vida profissional é muito atingida pelo que nós fazemos na internet. Às vezes, quando você usa, por exemplo, um e-mail corporativo, um e-mail da empresa, você tem que tomar cuidado nas informações que você vai transmitir, que você vai repassar para outras pessoas. Se você vai emitir uma opinião pessoal a respeito da empresa também, que seja cuidadoso, que seja moderado ao extremo, porque isso vai ficar guardado na internet. Uma informação hoje postada, dependendo da abrangência que ela tiver, pode dizer que é impossível que ela saia da internet. Ela pode ser replicada, né, retweetada, como as pessoas dizem, repostada. Ela pode percorrer o mundo e ainda continuar daqui a 10 anos ali na internet. E você não tem ideia de quem está vendo também, você né? Você não tem ideia de quem está vendo. A dimensão da quantidade de pessoas que está tendo acesso àquilo, Exato. né? Às vezes você tem aquele sentimento de anonimato. Mas ninguém que eu conheça, meu chefe, o meu amigo, ele não vai ver. Mas a abrangência ela é tão grande, ela é tão imediata, tão rápida e fácil, que isso pode atingir um tamanho muito grande sem a gente querer isso, né? As empresas realmente hoje usam as redes sociais para contratar funcionários e não apenas os sites profissionais, vão também nos Orkut, nos Facebook, para saber alguma coisa mais do funcionário? A maioria dos departamentos de recursos humanos vão, sim, nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, mas também no Orkut, no Facebook, para ver o que o pessoal fala na sua intimidade informal, assim, né? Eu queria, Erivelto, chamar a atenção para duas coisas de redes sociais opostas, diametralmente opostas. Primeiro perfis falsos. Não só, eu acho que eu desencorajo qualquer pessoa a ter um perfil pirata de si próprio, ou que cuide quando observar
se aquele perfil daquela pessoa, daquela empresa é verdadeiro, para não ficar perdendo tempo com aquilo ali e eventualmente denunciar. Quando vê um perfil falso, é bom que denuncie para a própria rede social, para os administradores, para a gente ir podendo fazer uma depuração disso, né? Agora, o lado corporativo tem outras coisas interessantes e fascinantes. Se você vai ao Facebook, por exemplo, daí você procura Walt Disney. Aí você vê as organizações Walt Disney, as diversas páginas que tem no Facebook, tem quase 150 milhões de seguidores, dos 600 milhões do Facebook. É verdade que alguns são dobrados, mas aí você vai ver por produtos do Walt Disney, por exemplo, tem o Toy Story 3, ele tem 17 milhões de seguidores. Esses são únicos porque você não pode duplicar naquela página. Muito bem, na verdade não é para curtir o Toy Story 3, o que eles estão fazendo é pegar subsídios de 17 milhões de pessoas para o Toy Story 4. Aí você vai dizer assim, não, mas isso aí é a Disney, que tem um mega hiperpoder, né? Aí você começa a ver, tem lanchonetes que começam a lançar produtos, serviços no seu entorno, na sua vizinhança, e começam a pegar a audiência, começam a pegar referência dos clientes. O cliente está lá, ele normalmente já está conectado com um smartphone, um laptop, vai num café, uma coisa assim. Enquanto ele está comendo, ele está bebendo, ele pode estar fazendo um comentário bom ou mau. Mas então, esse lado do uso corporativo das redes sociais, para quem já percebeu essas alternativas, é muito interessante. Você tem um potencial muito grande de crescimento e de sentimento em tempo real do que o seu mercado, a sua audiência, a sua plateia está sentindo. E muitas empresas de todos os tamanhos, em todos os países, estão tirando vantagens bastante grandes em termos de redes sociais. Eu acho que o consumidor também já está aprendendo a tirar vantagem disso, né? A gente já tem mais voz, já pode reclamar nas redes sociais, já pode transformar, né, expandir mais essa nossa reclamação. Ou seja, está diminuindo a mentira. E Cíntia, você falou aí em consumidor, então vamos mostrar agora uma reportagem que fala exatamente das compras coletivas. Ela foi feita pela repórter Francine Souza, lá de Foz do Iguaçu. O mundo a um clique. Jorge não precisa sair da frente do computador nem para gastar dinheiro. E se tem desconto, todos os colegas de trabalho também ficam sabendo. A mania por aqui são sites de compras coletivas. Dependendo do tipo da compra, até se juntar com os amigos, que nem no caso apareceu em locais ali como restaurante, você acaba combinando que cada amigo faz uma compra e você vai depois do expediente fazer um happy hour. Funciona assim, uma empresa anuncia um produto ou serviço com muito desconto. O cliente cadastrado recebe a oportunidade por e-mail ou consulta no próprio site. Você vê uma pessoa comprando, ela comprou e usou, fala, também quero comprar. Você vê lá a questão de desconto, porcentagem, já os dedinhos já coçam para estar utilizando o site e fazendo o acesso da compra. Tem cupons de desconto em salões de beleza, lavagem do carro, compra de produtos, em bares e restaurantes. Os vales ficam sempre à mão. Aqui na bolsa sempre fica guardadinho, quando precisa, numa hora de necessidade a gente já tem em mãos. Alguns sites nacionais chegam a receber milhões de visitas diárias. Pela comodidade, cada vez mais consumidores vêm fazendo compras pela internet. Eu comprei, aí tá um celular. Ainda falou assim, só depois que pagar, né? A minha amiga vai imprimir pra mim agora meio-dia, eu vou pegar na casa dela e vou pagar, daí eu não sei. Primeira vez que eu comprei, não sei se vai dar certo ou não. Eu sempre faço uma confirmação, pesquiso para ver se o site realmente é confiável, né? Mas a gente viu ali a consumidora dizendo que o dedinho coça, né? As mulheres já é sempre assim, né? Vê uma oferta, já vai atrás. Mas essa coisa de compra coletiva dá muito problema, né? Ela dá muito problema porque às vezes as pessoas elas acabam comprando por impulso, não leem algumas informações importantes, como a data de validade da compra, como algumas condições que são necessárias. E também pela questão da febre, muitas pessoas acabaram indo na onda, criando sites, muitas empresas quiseram anunciar e muitas vezes não se estruturaram para isso. Então elas vendem uma grande quantidade de produtos a baixo preço em uma pequena quantidade de tempo que tem que entregar esses produtos, fornecer esses serviços em algumas semanas, alguns dias.
Então, a preparação para você, empresa, participar de uma compra coletiva, ela deve existir. Na hora que você compra, também analisar as condições, qual que são os valores reais, qual que é o desconto oferecido, como que você vai poder usufruir, e muito importante, são às vezes os termos de uso, né? Às vezes nós lemos, compramos e não sabemos o que estamos comprando, não lemos as regras, que às vezes elas não estão tão implícitas no site, mas esse cuidado, observar e não agir por emoção, mas simplesmente pela necessidade, seria uma grande ajuda aí para evitar problemas entre esses sites, as empresas e os consumidores. Cíntia, você até por força de profissão tem que experimentar isso, né? Você consegue resistir a isso? Você já teve algum problema com o site de compra? Como é que você orienta os leitores quando faz esse tipo de A gente tem recebido uma porção de reclamações, assim, até porque o número de sites cresceu muito, a gente vê muito site novo, acho que todo dia a gente recebe informação desses sites novos. Então, eu acho que a recomendação é mais ou menos como das lojas normais, né? Conhecer primeiro, saber se tem credibilidade, se é realmente um site verdadeiro. A gente já viu vários casos de sites que não existiam, de gente vendendo coisas que não existiam. Então, acho que é a mesma recomendação para quando você vai comprar numa loja virtual, né? Saber se ela tem credibilidade, talvez conhecer o produto também antes. E como será que eu posso conhecer essa credibilidade da empresa, né? Simplesmente eu pego o endereço, o site e jogo num site de buscas, como o Google, por exemplo. O que vai acontecer? Outras pessoas que tiveram experiências similares, positivas ou negativas, certamente fizeram algum comentário. Aquele site é bom, essa empresa, eu tive um bom atendimento, um bom serviço. E se forem informações negativas, também a possibilidade de você encontrar elas também são grandes, né? Agora, na regra geral, os grandes sites de compras coletivas oferecem produtos e serviços muito bons, com ofertas bastante boas. A gente tem que saber efetivamente o que está comprando. O que há nesse caso, talvez, é a velocidade que atingiu uma quantidade enorme de sites e também um volume expressivo de... Isso em menos de 2 anos, né? Um ano e meio, mais ou menos, elas praticamente não existiam, né? Então, até você poder fazer um processo de depuração ou autodepuração que o mercado faz, isso leva algum tempo. Mas a gente deve estar preparado, porque a internet e o mundo digital, essencialmente é isso, ele vive de ondas. Vão aparecendo coisas novas, daqui a pouco tem coisas novas que já estão aparecendo por aí. Quando você se der conta, você está envolvido, né? Então, aquelas pessoas que até certo ponto são pioneiras na adoção, às vezes podem pagar um preço um pouco mais alto, mas também tem as melhores oportunidades. Depois que o mercado amadurece e se estabiliza, as coisas ficam mais fáceis de entender e mais fáceis de administrar. Mas talvez fique um pouco sem graça pela própria dinâmica do mundo digital, porque aí já vem a nova onda, o pessoal está aderindo, você não está nessa, então vamos lá. Então é um mundo assim, é muito rápido, né? A geração que nasceu nesse milênio, provavelmente ela vai ter que ter uma abordagem radicalmente diferente, porque eles já foram acostumados com a internet, já foram acostumados em acessar, em conversar, em chats e tal, e daqui a pouco você não vai ter mais o teclado, você tem telas sensíveis ao toque, você tem soluções de reconhecimento de voz, você não vai precisar escrever, então a dinâmica da comunicação também muda, né? O que acontece é que nós, que vivemos na era pré-internet, nós tendemos a fazer comparações, o que era antes e o depois, né? E agora não, agora a gente já está... o durante. O durante. E tem as pessoas que não viveram antes. É a mesma coisa que você explicar para a maioria dos jovens que tem menos de 25 anos, por exemplo, tinha uma época que não tinha telefone celular. Ou o que um disco de vinil não é um DVDzão, né? É um negócio que cabia pouca música e tal. Então, você tem que explicar essas coisas, o processo de transformação para quem já vinha de um passado, de um legado, né, de tecnologia, que agora não precisa mais. Então, as novas revoluções que vão acontecer na internet vão em cima dessa nova geração que basicamente que está no mercado, que nasceu, melhor dizendo, nos últimos 15 anos. Tá certo, ele está falando aí nova geração, então depois do intervalo a gente vai ver como é que essa nova geração está se preparando e está convivendo com a internet, com o computador. O Conversa com a Fonte já volta.